Amém, queridos? Gostaria de convidar você a estar de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmos de número 51. Vamos ler a partir do versículo 1. O tema de nossa mensagem nessa manhã é fé e as crises da vida. Se você gosta de anotar, nós vamos falar sobre a fé e as crises, que nós passamos durante a nossa vida nessa terra. Salmos de número 51, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Queremos, Deus, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui no primeiro dia da semana, Senhor, no primeiro domingo desse mês, para celebrarmos, Senhor, a Santa Ceia, este culto de adoração a Ti, Senhor, para celebrarmos e exaltarmos o Teu santo nome neste lugar. Eu oro a Ti, Senhor, e peço que o Senhor nos dê entendimento daquilo que irá nos ensinar nesta manhã através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. E fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento que ele vive uma crise. Davi acabara de receber uma revelação. Que revelação é essa? Que ele era um homem em pecado. E o seu pecado tinha consequências. O profeta Natã procurou Davi e com sabedoria revelou a Davi aquilo que estava acontecendo. E é isso que eu quero falar com você hoje. O título que nós escolhemos para essa mensagem foi fé
diante das crises da vida. Davi estava vivendo uma crise na sua vida. Porque, irmãos, as crises, elas revelam o nível da nossa fé. É a adversidade que nos faz, ou melhor, que nos coloca em uma encruzilhada. As adversidades, elas vão fazer com que você mova a sua fé em um caminho ou outro. Nós sabemos que a Bíblia revela que só há dois caminhos. Um caminho que leva você à vitória ou à derrota. Um caminho que leva você à vida ou à morte. Lá no Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar das portas, a estreita que leva você à salvação, a porta larga e espaçosa que leva você à condenação. Então, isso está dizendo para mim e para você que nós temos escolhas. Ou melhor, nós temos a escolha de escolher o caminho certo ou o caminho errado e arcar com as consequências da nossa escolha. Davi acabara de ser confrontado por Natã. E Davi fez uma escolha. Qual foi a escolha? Davi se arrependeu. Davi se volta para Deus e faz essa oração que nós acabamos de ler. Ele pede perdão a Deus. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua fragilidade diante de Deus. E ele usa a sua fé em Deus para se recuperar daquilo que ele havia praticado. Eu quero compartilhar com você, nessa manhã, usando a vida de Davi, 4 lições importantes no uso da nossa fé. Eu quero trilhar com você esse caminho. Primeiro, a primeira lição é que a nossa fé, ela se revela através das nossas ações diante de uma crise. Nós, muitas das vezes, diante da crise que nós estamos enfrentando, nós falamos uma coisa e fazemos outra. É muito comum no nosso meio, pessoas que já são convertidas ao Senhor, crente em Jesus, pessoas que, no seu entendimento, acham que estão imunes ao pecado, e por isso, quando comete o pecado cega essa pessoa, e aí ela passa a viver algo que ela acha que não está vivendo. Ela fala de fé, mas não vive da fé. Essa história de Davi é um exemplo claro disso. Davi estava convicto que ele era um homem íntegro diante de Deus e que seu julgamento era justo. Mas o que Davi não sabia era que o seu pecado já havia lhe cegado. Se você for lá em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 5 ao 6, você vai ver Davi respondendo ao profeta Natã da seguinte forma: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Davi estava falando, dando uma resposta ao profeta Natã, sobre a história que o profeta Natã havia contado para ele. O profeta Natã havia contado para ele que certo homem, que tinha muitas ovelhas,
né, havia tomado posse da ovelha de uma pessoa que só tinha uma. E Davi encheu-se de indignação, como está escrito o texto. Davi, naquele momento, ele estava convicto que ele era um homem justo, que ele estava apto a julgar. Irmãos, muitas pessoas hoje se encontram na mesma condição. O pecado tem a capacidade de nos cegar. Por isso, qualquer pessoa pode dizer assim: eu tenho fé. Nós sabemos que muitas pessoas que não caminham com Deus, não entregaram a sua vida para Jesus, e quando você fala de Deus, quando você fala para essa pessoa, ela diz para você assim: olha, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas as ações daquela pessoa não condiz com aquilo que Deus espera de cada um de nós. E o pior, isso acontece conosco dentro da casa do Senhor. Nós que já declaramos Jesus como nosso Salvador, quando somos dominados pela prática do pecado, Ele tem o poder de nos cegar. Davi estava cego. Davi já não enxergava que ele estava cada vez mais se distanciando de Deus. Por isso, é importante você entender, não basta falar que temos fé, temos que usar da fé para vencermos. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, querido, não adianta você dizer que tem fé, se as suas atitudes, se as suas práticas dizem o contrário. Nós precisamos usar da nossa fé, colocar ela em ação e mostrar para o mundo que está aí fora que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Mas quando você fala uma coisa e faz outra, isso demonstra que você está agindo como as pessoas incrédulas lá fora. É muito comum, irmãos, eu como pastor, estar participando de velórios, de sepultamentos. Eu vou te dar esse exemplo para que você entenda o que eu estou falando. Eu sei que é um exemplo até um pouco pesado, mas quando você está num velório de pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, e algum servo do Senhor parte, naquele velório vai haver o sofrimento, a dor da perda, mas também há naquele lugar algo que nos consola, a esperança, porque se nós declaramos a nossa fé em Jesus, e hoje nós cremos que Ele ressuscitou, e Ele afirmou que todos nós também ressuscitaríamos com Ele, então quando um ente querido nosso parte no Senhor, nós entendemos que essa pessoa descansou das obras, ela descansou da fadiga, ela descansou das aflições, e que em um determinado tempo nós estaremos junto com elas novamente. Então é gerado em nós uma esperança no nosso coração. A gente entende que aquela pessoa agora descansa no Senhor, mas em um tempo mais à frente nós vamos estar juntos. Então há esperança. Já no sepultamento de uma pessoa incrédula, aí entra o que nós chamamos de desespero. Nós encontramos várias pessoas desesperadas, sem esperança. Por quê? Porque elas entendem que acabou, não vai haver um novo encontro.
é o final do caminho. E o final do caminho, para essas pessoas, no entendimento delas, é a morte. Acabou. Então há um desespero muito grande. Pessoas desesperadas, um pranto muito grande, porque não tem esperança no coração dela. São dois caminhos diferentes. Mas, muitas das vezes, nós vamos num sepultamento de pessoas crentes em Jesus, e aí nós nos surpreendemos com esse tipo de desespero. Uma pessoa que se diz crente, serva de Deus, ela se desespera, ou seja, ela não tem esperança. Então ela fala que é, mas não é. As suas ações estão mostrando que não. Ser crente nunca foi fácil, querido. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, aonde se prega muito um Deus amoroso, um Deus de amor, e se esquece que esse mesmo Deus é um Deus de justiça. Um Deus que exige de nós uma obediência, uma dedicação, uma devoção, um respeito aos seus domínios. Por isso nós encontramos essa dificuldade. A nossa fé, ela vai se revelar através das nossas ações. Não basta você dizer, eu tenho fé. Tem fé sim. Então mostra-me. Porque quando nós estivermos diante do grande Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai dizer assim, mostra-me as tuas mãos. O que você fez? Pense nisso. A segunda lição, ainda usando a vida de Davi, é que a fé é um dom que nos foi dado por Deus para vencermos todas as crises. Você que está aqui hoje está vencendo. Você venceu. Você teve coragem. Você está usando o dom da fé. Você está crendo que você está protegido pela mão poderosa do Senhor. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pastor, mas então não é necessário as obras para ser salvo? Não. Como está escrito aqui, porque pela graça sois salvo. O que é graça, irmãos? Favor merecido. A graça é Jesus. Jesus nos favoreceu. Nós não merecíamos, mas Ele entregou a vida dele por mim e por você. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu Jesus. Você não pagou nada, você não fez nada. Deus, por amor a mim e a você, Ele deu o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. O perdão de Deus para as nossas vidas. A nossa fé é um dom de Deus, mas ela vai se revelar através daquilo que nós escolhemos fazer. A fé de Davi se revelou quando ele se conscientizou do seu pecado. Davi fez uma escolha. Que escolha foi essa? Pedir perdão a Deus. No Salmo de número 51, de 1 a 4, Davi vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Queridos, Davi pediu perdão a Deus. Pelo seu erro. Mas não só pediu perdão, Davi também corrigiu o seu erro. Nós vamos ver, se você for lá estudar o que aconteceu após isso, você vai ver que Davi, ele vai se casar com a mulher que ele havia adulterado. Ele vai amparar essa mulher que ele havia deixado viúva. As viúvas naquele tempo, irmãos, se não tivesse uma pessoa, uma família para amparar, elas sofriam por demais. Davi não podia trazer de volta o marido dela, mas ele podia tirar o pecado. Ele podia anular aquele pecado de adultério se casando com ela. É bom lembrar, deixa eu deixar bem claro aqui, vamos abrir um parênteses. Naquela época, tá certo? A poligamia era permitida. Você ter mais de uma mulher, ok? Eu não estou dizendo aqui, e eu não quero deixar nenhuma brecha, para que alguém que hoje possa estar vivendo um momento de adultério, achar que pode se casar com a pessoa que você está adulterando. Não. Hoje, se uma pessoa se encontra em adultério e quer o perdão de Deus, peça perdão de Deus e termine esse relacionamento. E salve o seu casamento. Tá certo? Na ocasião, Davi tomou a decisão de se casar. E Deus perdoou Davi, concedendo a bênção dele. Davi corrigiu o seu erro. Irmãos, nós devemos corrigir o nosso erro. Não basta só pedir perdão a Deus. A palavra do Senhor tem nos ensinado diversas vezes que Deus é fiel para nos perdoar, mas também Ele espera de nós uma atitude diferente. Não adianta você pedir perdão por um pecado e continuar na prática do mesmo. A mulher que foi pega em adultério foi lançada diante de Jesus, e o que foi dito para aquela mulher? Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, não tem nenhum, eu também não vou te acusar, mas faz o seguinte, vá e não peques mais. Então você pede perdão e deixa a prática daquele pecado. Davi pediu perdão e corrigiu a sua vida diante de Deus. Amém, irmãos? Peça perdão, tenha a atitude certa, conserte aquilo que precisa ser corrigido, conserte aquilo que precisa ser consertado. Eu me lembro de um testemunho de um ladrão, alguém que havia furtado uma televisão da casa de uma família, e aquele homem que havia furtado, ele foi passar em frente a uma igreja, e o Espírito Santo de Deus trouxe ele para dentro daquela igreja, e naquela noite ele se converteu ao Senhor Jesus, ele aceitou Jesus como seu Salvador, e aí o Espírito Santo falou com ele, agora você precisa corrigir o que você fez. E aí ele pegou
aquela televisão que ele havia furtado daquela família, foi até a casa daquela família, bateu no portão e disse que chamou o dono da casa e falou: olha, aqui está a sua televisão. Há alguns dias atrás eu furtei essa televisão da sua casa, e só que eu aceitei Jesus como meu Salvador, e o Espírito Santo de Deus disse que eu tinha que devolver essa televisão a você, e eu estou aqui para você me levar até a delegacia, se você desejar, para que eu possa ser preso. Isso é uma atitude de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é uma atitude de alguém que de fato se arrependeu da prática do seu pecado. E sabe o que aconteceu? Aquela casa também era uma casa de pessoas de Deus. E aquela resposta que ele achava que ia ser preso foi muito contrária, pois a pessoa disse: olha, se o meu Deus já te perdoou, quem sou eu para te condenar? Coisas de Deus, irmãos. A nossa fé, ela tem que ser colocada em ação segundo a vontade de Deus. Se queremos vencer a crise, precisamos nos submeter à vontade de Deus. Hoje eu estou olhando para vocês aqui, está todo mundo de máscara. Eu mandei a mensagem lá no grupo: olha, vamos nos reunir com máscara. E nós estamos em obediência, mas não estamos deixando de nos reunir. Irmãos, nós precisamos entender. Eu tenho orado, há pouco eu falava com o diácono Denilson lá dentro. Irmãos, eu tenho certeza, esse é o meu desejo. Eu não posso falar que não vai acontecer, mas é o desejo que eu tenho colocado diante de Deus, que nenhum membro dessa igreja seja assolado por essa praga. Eu tenho colocado isso diante de Deus todos os dias. Nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto e nenhum idoso da nossa igreja vai ser assolado com essa praga. Eu tenho colocado isso diante do Senhor todos os dias. Eu falo: Senhor, não permita. Nós temos tomado as nossas precauções. Assim como eu disse: Senhor, eu não vou deixar de cultuar a Ti. Isso só vai acontecer, irmão, se sair um decreto proibindo a nossa reunião. E aí, por obediência, porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer àqueles que nos governam, aí sim nós vamos ter que interromper as nossas reuniões. Mas enquanto isso não acontecer, e eu entendo e peço a Deus que não aconteça, nós vamos estar nos reunindo aqui todo domingo pela manhã, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque a fé vem por onde, irmãos? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos estão em casa, alguns enfermos, outros porque fazem parte do grupo de risco. Eu tenho pedido a esses irmãos que fiquem em casa. Nós temos lançado as nossas mensagens em vídeo no grupo oficial da igreja, para que esses irmãos também possam se alimentar em sua fé. E eu oro ao Senhor que logo, logo, todos nós possamos estar aqui, juntos, celebrando a grande vitória, de que em todo esse período nós estivemos aqui louvando a Deus, e ninguém foi acometido por essa praga. Eu espero por essa vitória. Esse é o desejo que está no meu coração. E a minha fé em Deus está dizendo que eu vou alcançar essa vitória. Por quê, irmãos? Porque a fé nos traz sucesso. Você sabia que a fé traz sucesso para você? A fé nos traz sucesso sobre todas as crises da nossa vida. A Bíblia não diz que nós não vamos passar por crise. Muito pelo contrário.
De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o povo de Deus sempre passando por algum tipo de crise. Mas também nós vamos ver todos eles vencendo as crises através da fé. Então eu posso afirmar para você que a fé nos traz sucesso sobre todas as crises. E eu vou usar ainda a vida de Davi, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Um homem que Deus não ocultou nenhuma falha dele, mas muito pelo contrário, Deus fez questão de registrar todas as falhas de Davi, para que eu e você pudéssemos entender que Davi não era um homem santo, especial, alguém que você deveria colocar no altar, mas sim para que eu e você pudéssemos entender que Davi era um homem como eu e você, no sentido de humanidade, que nós temos mulheres aqui, né? Davi não era alguém especial. Sabe o que fazia Davi alguém especial para Deus? A fé que ele tinha em Deus, a submissão à vontade de Deus. Isso fazia de Davi um homem especial. Isso faz de mim e de você uma pessoa especial diante de Deus. A fé que nós colocarmos diante do Senhor, ela nos trará sucesso para a nossa vida. Ela nos fará vencer todas as crises da nossa vida. Davi passou por muita crise, crise familiar, crise no emprego, Davi passou por tudo, querido. Tudo quanto é crise que você imaginar, Davi estava lá. E ele venceu. Sabe como terminou os dias de Davi? 1 de Crônicas, capítulo 29. Abre aí sua Bíblia. Veja o que a palavra de Deus vai nos revelar. Wes, dá uma olhadinha ali, eu acho que tem uma goteira ali. Vê se não está molhando o instrumento ali, por favor. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 26 ou 28, diz assim: assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos. E foram, deixa eu ler de novo. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom, reinou 7 anos. E em Jerusalém, reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheios de dias, riqueza e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe quem foi Salomão? Salomão foi o filho de Davi com Betseba, a mulher que Davi havia cometido adultério. Deus perdoou e abençoou Davi, porque ele se arrependeu e se corrigiu. Então, os dias de Davi não foram fáceis, mas ele venceu. Davi teve sucesso. A verdadeira fé nos conduz, irmãos, à obediência, e a obediência às bênçãos do Senhor. Davi lidou com crise familiar, crise no trabalho, crise pessoal e tantas outras crises. Mas em todas elas ele venceu. Como ele fez isso? Através da fé que ele tinha em Deus. Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições. As nossas lutas, elas vão acontecer. Hoje, toda a nossa população está passando por uma luta. Você chega num determinado lugar, você não sabe se você vai poder entrar com máscara, sem máscara, se você vai poder fazer isso ou aquilo. Há muitas incertezas. O que não pode haver no seu coração é a incerteza da sua fé. Temos que prevalecer na nossa fé. Temos que crer que Deus está no controle de tudo, irmãos, para vencermos. A fé traz sucesso para as nossas vidas. Amém?
Que tal você dizer isso para o irmão que está perto de você? Não vou dizer do seu lado, mas perto de você, né? Diga para ele, aponte para ele aí e diga assim: olha, a fé traz sucesso para a sua vida. Viu? Mantenha a sua fé em Deus, querido, porque ela vai trazer o sucesso para a sua vida. E quem sabe, lá no final, alguém vai poder dizer assim: os dias do pastor Levi foram estes. E ele terminou os seus dias felizes na presença do Senhor. As lutas, elas vão vir. As crises vão vir, as preocupações vão vir. Mas se nós mantivermos a nossa fé em Deus, Ele vai nos fazer prosperar. Amém, queridos? Última lição que nós tiramos aqui através da vida de Davi é que a fé nos faz superar as nossas limitações diante da crise. Você se sente hoje limitado diante desse vírus? Sim ou não? Sim. Nós não temos controle nenhum sobre o vírus. Temos? Você pode afirmar se há alguém aqui hoje com o vírus? Não. Você pode afirmar que hoje dentro da sua parentela existe alguém com o vírus? Ou sem o vírus? Não. Nós somos limitados ao momento. Mas a fé, ela nos faz superar nossas limitações. Como, pastor? Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós agimos confiantes que Deus está no controle daquela situação, Deus nos honra, querido. Davi era um homem, um menino, dizendo assim, um menino desacreditado, um menino que tomava conta de ovelhas, o menor da sua casa. Davi era o menor da sua casa. Ou seja, aos olhos daquelas pessoas que olhavam para Davi, Davi não podia fazer nada a não ser tomar conta das ovelhas. Um jovem inexperiente, mas Davi vai se transformar num grande herói. Como aconteceu isso? Quero ler só um trecho da Bíblia. Abra sua Bíblia aí, em 1 de Samuel. Vamos ler no capítulo 17. Olha o que Davi vai fazer. O que tornou Davi uma pessoa totalmente diferente. A sua fé mudou a visão das pessoas para com ele. Versículo 49 vai dizer assim: e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Irmãos, eu peguei só a parte da vitória de Davi, mas a verdade é que Davi chegou naquele arraial para levar alimento para os seus irmãos.
E ele chegou naquele arraial e ele escutou esse gigante que agora ele tinha derrotado, ofendendo o exército de Israel. E Davi se indignou com aquilo. E Davi falou assim: eu vou vencer esse gigante. Só que as pessoas olhavam para Davi e viam apenas um menino. O seu irmão teve até inveja, desprezou Davi, né? Pela juventude, pela inexperiência de Davi. Mas Davi, ele coloca a sua fé em primeiro plano. E ele procura o rei, ele diz assim: eu vou vencer o gigante. O rei no primeiro momento olhou para Davi e disse assim: você é muito jovem, você não tem experiência. Aí Davi disse assim: não, eu vou lhe contar uma história. Eu derrotei um urso, eu derrotei um leão, eu fiz isso e aquilo outro. E o rei Saul, como não tinha nada a perder, disse assim: bom, então eu vou te dar uma oportunidade. Só que ele não sabia que ali estava uma pessoa de fé. Ali estava um menino de fé. E eu quero te dizer que a nossa fé, ela vai motivar outras pessoas. Essa é a quarta lição. A fé que nos faz superar as nossas limitações diante da crise, também motiva as outras pessoas a fazerem o mesmo. Aqueles homens estavam ali há mais de 40 dias, sendo humilhados pelaquele gigante. Davi chegou naquele lugar, teve uma palavra de vitória, foi até o rei, teve uma postura diferente daqueles homens que já estavam derrotados, ou melhor, se sentiam derrotados. Teve a oportunidade dada por o rei, e agora Davi derrota o gigante. E aquele mesmo exército que olhou para Davi com desprezo, que não confiou naquilo que Davi estava falando, agora é o mesmo exército que vai seguir Davi para uma grande vitória. No versículo de número 52 de Samuel 17, vai dizer assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até que as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gate e até Ecrom. Ou seja, aquele exército que estava ali derrotado há mais de 40 dias, sendo humilhado pelos filisteus, vendo a grande vitória de Davi, agora eles se renovam, eles se fortalecem, e eles agora vão atrás dos filisteus e vencem aquela batalha. Pega lá o capítulo 17, leia ele todo, você vai ver a grande vitória que Davi deu ao povo de Israel. E essa é a quarta lição para nós hoje. A nossa fé, ela tem o poder de motivar as outras pessoas. Ela não só nos faz superar as nossas limitações, como ela motiva as outras pessoas a também exercerem a sua fé. Hoje nós estamos aqui num número bem maior de pessoas do que no domingo passado, ou retrasado. Nós temos nos reunido. Por quê? Porque com certeza você tem acompanhado, você tem visto o agir de Deus. Queridos, o nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele deu a nós a fé, a nossa fé. A única arma que temos contra todas as crises que existem nesse mundo.
Se você está apavorado com o que vai acontecer amanhã, depois, esta é a hora de você colocar a sua fé em ação. Como, pastor? Confiando na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para nós, pastor? Ela vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Então, querido, tudo está cooperando para te ajudar. As coisas mudaram. Há 3 ou 4 semanas atrás, uma pessoa chegou lá no meu gabinete e disse assim: pastor, a coisa está ruim, o negócio está feio. Aí eu falei para a pessoa assim: olha, rapaz, tem essa situação assim, tenta isso. Essa mesma pessoa retornou e disse: pastor, a coisa está boa, a coisa melhorou. Eu falei: o nosso Deus está no controle de tudo. O nosso Deus está no controle de tudo. Tem muita gente aqui na nossa igreja, irmãos, que está vivendo um tempo de prosperidade no meio dessa crise. Tem gente que está vencendo em meio à crise. Creia tão somente no Senhor. Confia. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Amém, igreja? Que essa palavra possa permanecer no teu coração. Que essas 3 lições, eu vou repetir cada uma delas agora, permaneça na tua mente para você refletir. A primeira foi: a nossa fé se revela através de nossas ações diante da crise que enfrentamos, e não naquilo que falamos ou achamos que somos. Não adianta você falar, não adianta você achar, você precisa agir, e agir segundo a vontade de Deus. A segunda lição é que a fé é um dom que Deus nos deu para vencermos todas as crises. Agora, eu posso te dar um presente, e o que você vai fazer com o presente é decisão sua. Deus nos deu a fé. Agora, o que você vai fazer com ela é sua decisão. Se você vai colocá-la em ação segundo a vontade de Deus, glória a Deus. Se você não vai fazer nada, a decisão é sua. São 2 caminhos. Nós aprendemos isso aqui. A terceira lição que nós aprendemos nessa manhã é que a fé nos traz sucesso sobre todas as crises. Quando você coloca a sua fé em ação, quando você usa da fé para agir segundo a vontade de Deus, Deus te dá a vitória. A quarta e última lição, para concluirmos: a fé nos faz superar nossas limitações e motiva a outras pessoas a fazerem o mesmo. Tá bom? Você pode aplaudir o Senhor por isso?